Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é mais um pós-jogo sem um resultado positivo na Série A. Pela sexta rodada, Sport e Fortaleza empataram no último sábado em 0-0 na Ilha do Retiro. Uma noite melancólica e que mais uma vez o Sport não consegue levar os 3 pontos de uma rodada, sobretudo jogando em casa, né? Agora são 6 jogos, o Sport contabiliza 2 empates, 4 derrotas, não venceu na competição, é a única equipe que não venceu na competição, e o trabalho de Pepa no Sport, que para mim já deveria ter sido encerrado no jogo contra o Bragantino, continua. E continua porque na tarde do domingo, Yuri Romão deu entrevista a vários veículos jornalísticos mantendo o Pepa no cargo. Então ele deu lá os motivos dele, esses motivos eu discordo quase que em 100%, mas a gente está aqui para falar do jogo, falar dessa situação do Sport, mais uma, né? Às vezes o tom até é de repetição, mas a gente tem que falar sobre o que o time entrega em campo e também fora dele. Então, antes de mais nada, só para trazer a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport ele tá na última colocação, ou seja, na 20ª colocação, na lanterna do campeonato. E os números do Sport são 6 jogos, 0 vitória, 2 empates, 4 derrotas, fez 3 gols, levou 8, um saldo aí de -5, só que desses 3 gols, um gol foi contra, naquela derrota contra o Vasco por 3-1, um gol foi de bola parada contra o Palmeiras, e o Sport só fez um gol com bola rolando, que foi até um bonito gol contra o Corinthians na derrota da 5ª rodada lá na Neoquímica Arena por 2-1. Então, essa é a campanha do Sport, um time aí que, na minha opinião, se não mudar o treinador, já está rebaixado, porque o treinador ele não tem como extrair nada já mais dessa equipe. O presidente e o vice-presidente de futebol são coniventes com esse trabalho e com essa situação do Sport. É o único time da Série A que não entrou no campeonato ainda, está adormecido. Times como Mirassol, Juventude, Vitória e etc. são times aí que perdem, mas vencem, empatam, enfim, seguem lutando acordados. O Sport basicamente é um time que hibernou desde 2024 em relação a campeonatos brasileiros e não acordou até agora. Então a gente vai para mais uma rodada com o Pepa no comando, esperando as mesmas coisas, ou melhor, os mesmos erros, né? Nesse jogo contra o Fluminense no próximo sábado no Maracanã, com escalações como a de Arthur Souza, com a manutenção no banco de reservas de Atencio, que é um dos melhores jogadores do Sport. Talvez, se Sérgio Oliveira voltar, Lucas Lima vai jogar na ponta direita. Então são escolhas mexidas que o treinador faz na equipe que a gente já está cansado de ver, a gente já está cansado de criticar e o time vai ruindo, né? Ruindo assim, o time já está quase no chão. Se a gente for pensar que o Sport é um castelo, um prédio, o time já basicamente já está todo esfarelado no chão por conta do treinador. Creio também que o ambiente de confiança deve estar no lixo, porque os jogadores jogam as partidas e não conseguem vencer, então começa a ter aquela ansiedade para definir, e quando há essa ansiedade, as tomadas de decisões são ruins. A gente viu isso no jogo contra o Fortaleza, com o Carlos Alberto desperdiçando 2 oportunidades, e aí só resta a gente fazer o quê? Torcer que a gente queime essa língua, né, a longo prazo, que o treinador comece no estalar de dedos assim a ter as melhores decisões na hora de escalar, na hora de ler o jogo, no meio do jogo, também fazer alterações mais rápidas no intervalo e no meio do primeiro ou do segundo tempo, e evitar colocar jogadores que não estão funcionando ou que nunca funcionaram no Sport, como o caso de Arthur Souza, Fabrício Domingues, que nessa temporada inexiste. Então, assim, são escolhas ruins em relação a Pepa. Eu sempre digo que eu avalio o trabalho de leitura de jogo e, obviamente, a performance do time em campo, e por incrível que pareça, o meu maior problema com Pepa é a leitura de jogo dele, a demora nas substituições, a conivência com jogadores ruins no elenco e no time principal também, porque uma coisa é você manter o Arthur Souza, por exemplo, fora dos jogos, mas outra coisa também é colocar um jogador desse para ser protagonista. O Sport contratou 2 atacantes aí de referência, que são Pablo e Paciência. Pablo tá machucado, Paciência nesse jogo contra o Fortaleza se machucou,
E aí a gente de novo, pensando com a cabeça de Pepa, vai ter Arthur Souza contra o Fluminense, quando ele poderia, por exemplo, ter testado o Carlos Alberto como esse centroavante, porque Carlos Alberto já jogou assim no Botafogo, o próprio Leni Lobato também, e o que não pode é colocar Arthur Souza mais, porque é um jogador que é bem, entre aspas, mole no campo mesmo, não ganha uma dividida, não é um cara que se incomoda com os próprios erros, é um jogador que não dá um chute no gol, é um jogador que não vai bem por cima nem por baixo. Quando eu olho a fisionomia dele no jogo, assim, é um cara que parece que tá tudo certo, se o Sport estiver empatando, perdendo, se a torcida tá xingando ele nas arquibancadas. Então, assim, é um jogador que provavelmente vai estar em campo contra o Fluminense na próxima rodada, e a chance do Sport levar uma goleada é muito grande também. E quem sabe assim, levando uma goleada, o presidente troque o comando, né? Quando o Sport for desmoralizado, humilhado, mais ainda do que vem sendo nessa competição, talvez o presidente comece a pensar e aí troque o comando técnico, porque é impossível jogar uma Série A com um time morto, que é o Sport, nesse momento da competição. Falando especificamente sobre o jogo do Fortaleza, que eu sei que é o que as pessoas menos querem saber nesse momento, o Sport fez um jogo para mim ali razoável, fez um primeiro tempo ok, um segundo tempo desastroso, um time que não conseguiu construir no segundo tempo, chances de gols, que eu falo, mas no primeiro tempo, após ali uns 20 minutos de vários erros técnicos, conseguiu ter volume de jogo, criou umas 3, 4 chances claras, desperdiçadas por Carlos Alberto, uma chance Arthur Souza tirou de Barleta ia ficar em boas condições para finalizar. Se eu não me engano, Arthur Souza também tirou um gol de Barleta. Então, assim, foi uma atuação mediana. O Fortaleza, na minha opinião, foi melhor, mas não tão melhor assim, tá? O Fortaleza jogou com um time mesclado, mas esse mesclado foi entre reservas e terceiros reservas. Então, assim, se a gente for para um contexto da partida, o Sport empatou e poderia ter perdido, porque aquela bola do Fortaleza, na minha opinião, entrou. Foi um escândalo aquilo ali. Então o Sport poderia ter perdido para uma equipe que estava jogando ali com um misto entre segundos reservas e terceiros reservas. Então, essa foi a partida do Sport, essa é a minha leitura do jogo e também do momento que o nosso clube vive. Então é esperar um milagre divino para que o Sport consiga entrar nos trilhos, porque se depender do ser humano, né, do presidente, do treinador e dos jogadores, o Sport já está rebaixado para a Série B de 2026. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Sport Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got